Um tema bastante central na porção que a gente está lendo essa semana é o choro. Então a gente vai fazer hoje um pequeno estudo cabalístico da história do choro no Tanakh, na Bíblia, e, é claro, tirar algumas lições sobre isso na nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Na porção que a gente está lendo essa semana, uma hora a gente vê uma história que é o seguinte. José, sabendo que está diante dos irmãos, mas os irmãos não sabem que estão diante de José, bola meio que uma trama, uma armadilha, para deixar o Benjamim preso ali no Egito. O Benjamim é um irmão que ele ainda não conhecia, que nasceu quando ele já estava no Egito. Ele então conhece ali pela primeira vez, vê que é o irmão caçula da família e faz essa trama. E aí o José vê que o Judá interfere na situação para defender o Benjamim. E nesse momento a Bíblia conta para nós que José começa a chorar e se revela. Então ele fala, eu sou José. E aí a primeira pergunta também que ele faz é, meu pai ainda está vivo? Eu quero ver o meu pai. Logo depois, um pouquinho mais para frente, a gente vê que José chora de novo. Ele vai para o Benjamim, abraça o Benjamim e um chora no pescoço do outro, a Bíblia conta. Benjamim chora no pescoço de José, José chora no pescoço de Benjamim. E aí o verbo, na verdade, chorar, é usado nada mais, nada menos do que 7 vezes com José. José aparece em 7 cenas da Bíblia chorando. Isso é mais do que qualquer outro personagem da Bíblia, tá? Então eu queria começar a fazer uma análise muito interessante, porque, como eu falei, esse é um tema central na porção que a gente está lendo. Primeira coisa que eu acho que a gente pode entender aqui é o seguinte. Por que a Bíblia talvez tentou enfatizar tanto esse lado do José? A gente poderia pensar, pelas leis naturais, vamos ver o que aconteceu com José. Ele foi vendido, foi abandonado pela família, foi vendido como escravo, trabalhava como escravo, virou um prisioneiro. Tudo isso poderia ter endurecido o coração de Josué. Talvez algumas pessoas que passassem por essas agruras ficariam o quê? Pessoas insensíveis e frias. Tá? E aqui a gente vê que não é o caso. Josué é uma pessoa sensível, que consegue chorar. Tem uma segunda parte da história de José, que a gente vê o quê? Ele vira um governador, ele sobe na vida, ele vira rei do Egito. Uma pessoa que está em cargos de poder, geralmente o que a gente associa com ela? Ela sabe controlar as coisas, politicamente e externamente, mas também a gente poderia imaginar que ele controla as emoções. E a gente vê que talvez realmente ele controla, mas não no sentido controlar de ser frio. Ele sabe quando ele pode chorar e quando ele não pode chorar. A gente vê aqui que José, apesar de tudo que ele passou na vida, ele sabe ser sensível. Ele tem essa conexão com o choro. Isso por si só já é uma lição muito bacana. A gente podia encerrar o vídeo por aqui, já seria algo muito legal. Mas eu quero analisar outras questões do choro, inclusive vários tipos de choro que a gente vê na Bíblia. O primeiro choro que a gente vê, se você for pesquisar na história da Bíblia, é o choro de uma personagem chamada Hagar. Quem era Hagar? Era a serva de Abraão e Sara. O que acontece ali naquele caso? Hagar é expulsa a pedido de Sara, ou a ordem de Sara. Ela é expulsa com o filho dela, Ismael. Ela se vê no meio do deserto, sem comida, sem água. Ela começa a achar que o filho vai morrer e nessa hora ela começa a chorar. Esse primeiro tipo de choro que a gente vê na Torá, aliás, todas as primeiras coisas que a gente vê na Torá, os nossos sábios da Kabbalah contam, geralmente mostram aquele ato no aspecto negativo, aquele ato que ainda não foi refinado. Quando a coisa acontece pela primeira vez na Torá, geralmente ele está conectado com as clipot. Esse primeiro choro, então, é claro que um choro negativo. Por quê? É um choro de desespero, um choro de abandono. Tá? Então até hoje, quando a gente tem esse tipo de choro na nossa vida, é um choro que nos conecta mais com o lado negativo de Clipot do que com o lado divino. Pelo contrário, pela Kabbalah, a conexão com o divino se dá pela alegria, dificilmente pelo choro. Muito bem. Qual é o segundo episódio que a gente vê na Bíblia de choro? Abraão chorando com a morte de Sara. O versículo diz que a Sara morreu, o Abraão foi lá fazer um elogio para ela, uma oração, não uma oração, mas um discurso fúnebre e chora por ela. Esse é um choro, claro, já ao contrário do primeiro, totalmente apropriado e até mais do que isso, desejado. Se morreu uma pessoa que você gosta, uma pessoa que merece ser louvada, que era uma pessoa justa, é óbvio que você vai chorar. Qual é o terceiro choro que a gente tem na Bíblia? Então já vimos 2 tipos. Qual é o terceiro tipo? A gente tem o choro do Esaú. O Esaú, ao descobrir que foi enganado, que perdeu a sua bênção,
ele abre a boca e chora, ele grita e chora, diz a Bíblia, né? Nesse caso, de novo, é um choro que nem o primeiro, é um choro de desespero, né? Ele se vê desamparado, ele se vê abandonado, e aí ele chora. Quarto choro que a gente vê na Bíblia, um choro talvez dos mais bonitos, Jacó, quando encontra Raquel pela primeira vez. Ele chora, né? Ele encontra ela, olha para ela e as lágrimas vêm aos olhos dele. Por que ele chora nesse caso? É um choro positivo, né? Veja só que interessante, os primeiros 3 casos que a gente falou, o choro estava envolvido com uma perda, né? Hagar perdeu ali a condição dela, estava achando que ia perder o filho, Abraão perde Sara e Esaú perde uma bênção. E aqui não, Jacó chora porque ele ganha algo, não porque ele perde, porque ele encontra Raquel, né? Aqui é uma expressão de ganhar, de chorar de ganho. Mais do que isso, os nossos sábios dizem que Jacó e Raquel eram almas gêmeas, né? Então é um choro ali de intimidade também. Ele se olha na Raquel, ele vê que é uma pessoa irmã, uma alma irmã, né? Ele fala, bom, agora encontrei aqui o meu refúgio. Então tem essa conexão. É um choro de alegria, resumidamente. É a primeira vez que aparece um choro de alegria na Torá. Ok? Depois disso, a gente avançando um pouquinho mais, a gente vê Jacó volta para casa, depois de trabalhar com Labão, volta com as 2 mulheres, ele reencontra o irmão Esaú, e eles choram de novo. Aí nesse caso os 2 choram, Esaú e Jacó. Nesse caso é interessante notar que os sábios colocam uma dúvida quanto à sinceridade do choro do lado do Esaú, né? Na verdade a Bíblia diz que o Esaú abraça, beija o irmão e chora. E os sábios debatem ali que talvez as intenções do Esaú não eram muito nobres. Mas tudo bem. E aí o que é interessante? Que daqui em diante o choro começa a ficar uma coisa comum na família do Jacó, né? Parece que o choro agora já passa a ser uma realidade do mundo. Antes disso, a gente vê poucos episódios na Bíblia, como eu falei, de choro. Aqui parece que começa a ficar uma coisa mais comum. O que acontece logo depois? Jacó volta a chorar quando ele acha que o filho dele morreu, José, né? Então aquele episódio que os irmãos jogam José num buraco, pegam a roupa dele, molham em sangue de um animal, eles matam um animal, molham no sangue, trazem para o Jacó e falam, ó, seu filho foi morto. E aí o Jacó chora de novo, né? Então aqui a gente vê como realmente o Jacó já tinha essa conexão com um choro. E mais interessante do que isso, a gente já falou no Zohar Diário, na Energia da Semana, muita coisa que acontece com Jacó também acontece com José. Eles são muito similares, eles são muito próximos. E uma das coisas onde eles são próximos é inclusive nas lágrimas. Então a gente vai ver, como eu falei no começo do vídeo, que José tem um aspecto de chorar com frequência, né? Ele tem o maior número de choros associados na Torá. Sempre que a gente vê o José se encontrar com os irmãos, na verdade, tem uma questão do choro, né? Na porção que a gente está vendo, começa na semana passada, e nessa porção que ele continua esse encontro, sempre tem algum choro envolvido. Nas primeiras vezes, né, que a gente leu na semana passada, a Bíblia diz que primeiro José esconde o choro, né? Ele não está muito confortável para chorar abertamente, né? Ele chora de lado. Na verdade, isso acontece 2 vezes, né? E agora, na porção dessa semana, aí ele chora pela primeira vez abertamente. Então já é o 3º choro e o primeiro aberto. Bom, então vamos lá. O que a gente viu o resumo daqui, né? Meio que uma sinopse. Temos 3 tipos de choro na Torá e claro que na nossa vida. Um choro negativo, né? Quando eu estou desesperado, quando eu estou com medo, quando eu estou com alguma angústia. Um choro de luto, normal, esperado e até desejado, como eu falei, e um choro de alegria, eu falei de intimidade, mas é mais de alegria, né? Eu tô feliz com alguma coisa, por exemplo, vejo um casamento, o pai vê o filho casando e chora, é de alegria, né? Não é nem negativo, nem é de luto. Agora, o choro que a gente tem essa semana, que a gente começou narrando, José olha o irmão Benjamim, Judá defendendo Benjamim e começa a chorar, esse é um choro totalmente diferente da Torá. Por quê? Esse choro é um choro de compaixão, né? Os nossos sábios dizem. E eu vou provar para vocês trazendo o próprio versículo da Torá. Só antes, o que é compaixão? Às vezes é uma palavra difícil de definir, mas compaixão é o seguinte, é a capacidade de eu me colocar no local do outro. Tá? Eu consigo vestir o sapato ou calçar o sapato do outro e sentir o que o outro está sentindo. Esse é um choro de compaixão. Vamos ver na Bíblia como é que ela descreve isso. Vamos usar o versículo em hebraico, vocês vão ver que a tradução, como às vezes acontece, não é a ideal, mas aí a gente explica. Então, o versículo que a gente está olhando é o versículo 30 do capítulo 43 de Gênesis. Tá? Em hebraico, o versículo diz o seguinte, Vaimaher Yosef
José se apressou, que nirmerur hamav elachif, porque a sua misericórdia, ou a sua bondade, ou a sua compaixão, poderíamos traduzir assim, ficou mais forte do que ele. Né? A compaixão tomou conta dele. Compaixão em quê? Em relação aos irmãos. Vai vakesh lifkot, e ele procurou um lugar para chorar. Né? Vai avô a Hadra, aí ele entrou num quarto, numa câmara lá, provavelmente onde ele só entrava, né, como rei do Egito, vai Ever chama, e chorou ali. Então, se vocês forem ver a tradução, né, você vai ver que diz lá a tradução, como eu falei, meio infeliz, né, mas a tradução em português que eu tenho diz o seguinte: e José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Essas entranhas comoveram-se, né, não é a tradução mais exata, nem sei muito por que o Almeida traduziu assim. Mas a ideia no hebraico é, ele foi tomado pela compaixão. Tá? Mais especificamente, dizem os nossos sábios, pelo Benjamim. Tá? Ele conseguiu se colocar no lugar do Benjamim. Por quê? Porque o Benjamim era o irmão mais novo depois dele. Né? Ele pensou que talvez o Benjamim sofresse na mão dos irmãos. E agora ele estava vendo o Judá protegendo o Benjamim. Então tudo isso mexeu com José. Tá? E ele tem ali um choro de compaixão. Agora, nesse ponto eu queria entrar numa definição teórica, né, mais espiritual, de 2 pontos. Uma coisa é, o que é chorar por compaixão, que é o que a gente está falando aqui, é a primeira vez que acontece na Torá, e o que é chorar por aquilo que se chama em português autocomiseração. É um termo bem chato, né? O que é autocomiseração? Mas é basicamente compaixão de si mesmo. Né? Autocomiseração é quando você acha que você é um coitadinho, você acha que você tem algum sofrimento na vida e você chora por si mesmo, né? E aí, alguns poderiam pensar que José está fazendo isso, né? Ele está chorando por ele, por exemplo. Eu não fui bem tratado pelos meus irmãos, os meus irmãos me abandonaram, e aí ele chora por isso. Não é, é um choro de compaixão. Então eu queria fazer essa distinção. O que é compaixão e o que é autocomiseração? O choro de autocomiseração, né, quando você chora por si, é um choro, primeiramente, passivo. Tá? Por que passivo? Ele não faz necessariamente você querer mudar. Tá? Você está se vendo como vítima, como sofrido, como perseguido, alguma coisa desse tipo. Você chora e isso não faz você querer mudar de status. Né? Isso, na verdade, até justifica. Você fala assim, tá vendo como eu sou coitado, como eu sou sofrido, eu só tenho lágrimas para chorar. Segundo a Kabbalah, esse é um choro do ego. Né? Você está se achando, o seu ego está tomando conta e aí você chora. Então você está chorando basicamente, como eu sou infeliz, como eu sou desafortunado. Né? E em alguns casos, os nossos sábios dizem que se isso for levado ao extremo, o que pode acontecer? Você começa a culpar o mundo pelo seu infortúnio. Né? E a gente sabe que isso acontece mesmo, a gente entra naquela de vitimismo. Então você começa a falar, os outros fazem isso comigo, a sociedade me trata assim, minha família me trata assim. Em alguns casos até Deus, né? A pessoa se vira contra Deus e começa a falar, é porque Deus faz isso comigo. Tal. Então esse é um choro bastante negativo. Não é o que está acontecendo com José. Tá? Ele não está chorando por coitadinho. O choro de compaixão que está acontecendo aqui é um choro, primeiramente, ativo. Por quê? Ele faz a gente querer mudar alguma coisa. O choro de compaixão é o seguinte, eu vi alguma coisa lá fora que mexeu comigo e aí eu quero agir. Por isso que é ativo. Então eu quero intervir de algum modo para fazer o bem. Ou eu vou ajudar ativamente, fazendo alguma coisa, ou eu vou rezar, ou eu vou dar alguma caridade, eu vou dar algum dinheiro. Esse é o choro de compaixão, né? O choro que faz eu agir. Esse choro, não preciso dizer, não é do ego. Né? Não tem a ver com o meu ego chorando por mim. Eu estou chorando pelo outro, pela situação do outro. Porque eu me coloquei na situação do outro. É, na verdade, a anulação do ego. Né? Eu consegui sair do meu mundinho, da minha visão de mundo, e me colocar no sapato dos outros. Bom, entrando um pouquinho mais no ramo místico, mas sem talvez ficar muito técnico também para não cansar vocês, isso é uma característica de uma sfirá que a gente chama Yesod. Tá? Não sei se vocês já tinham ouvido falar, talvez sim, José é símbolo dessa sfirá de Yesod. Os nossos sábios no Zohar ensinam que Yesod ela é muito ligada, por exemplo, com os líquidos que a gente tem no nosso corpo. Então a primeira associação que a gente geralmente faz com Yesod é o órgão sexual que transmite no homem, transmite o sêmen para um recipiente feminino. É assim que a gente fala no Zohar, que é o útero, né? O ovário, o óvulo e tal.
Mas nesse caso a gente também está vendo Yesod como condutora das lágrimas, né? Yesod, ela é muitas vezes colocada na simbologia como um canal por onde passa algum líquido, tá? Então, seja o sêmen, seja a lágrima, né? Essa é a metáfora de Yesod. E esse sêmen, esse líquido, sempre passa para Malchut, que é o recipiente feminino. Bom, agora vamos pensar em outras coisas. A gente tem as mulheres de Jacó, como eu falei, o choro na família de Jacó é uma coisa que fica comum na Bíblia, né? Então Jacó chora, José chora, o Esaú chora, o irmão do Jacó, e as mulheres do Jacó também choram. Vamos lembrar delas? Leia e Raquel. E são choros totalmente diferentes. Não sei se vocês já viram essa descrição na Bíblia, mas se não viram, vai ficar sabendo agora. A Bíblia diz que a Leia chorava tanto, mas tanto, que os olhos dela eram inclusive moles. Essa palavra é difícil de traduzir, mas os olhos dela eram quase que liquefeitos. Ela chorava tanto, tanto que os olhos dela eram meio líquidos, meio moles, né? E os nossos sábios ensinam que esse choro da Leia era o choro que a gente falou um pouco mais negativo, de autocomiseração. A Leia chorava porque ela se via como uma coitadinha. Mais especificamente, os sábios dizem que ela chorava porque ela achava que ia casar com uma pessoa má, que era o Esaú, né? Ela achava que ia ser dada para o Esaú. Então, não é um choro aqui dos mais nobres, tá? A Leia, nesse sentido, é um pouco inferior. Mais uma coisa que daqui a pouco a gente analisa, os sábios dizem que o choro da Leia tem uma distinção, que é um choro causado pelo pensamento. Ou seja, não tinha acontecido nada na vida dela, né? Ela não tinha casado com Esaú, ela não sabia ainda se ia casar, mas o pensamento dela era esse, e por isso ela chorava. Então é um choro influenciado pelo mundo interno dela, né? Pelas ideias e pelos pensamentos dela. Já Raquel, a irmã da Leia, e um dos grandes amores do Jacó, ela chora de outro motivo, por outro motivo totalmente. Na tradição, a Raquel entra como a que chora pelos filhos dela, né? O profeta, agora não lembro se é Isaías ou Jeremias, falando dela, né, diz que a Raquel chorava pelos filhos. Então até hoje, por exemplo, tem o costume de visitar o túmulo de Raquel, usar a lãzinha vermelha, vocês já devem ter ouvido falar, porque a Raquel ela é tida como uma pessoa que chora pelos seus filhos, no caso os filhos de Israel, né? Estamos falando da geração de Israel. Diz que ela foi enterrada, aliás, no caminho, ela é a única que não é enterrada na caverna de Macpelá, justamente porque ela estaria no trajeto por onde os filhos de Israel passariam na época do exílio. Então ela poderia chorar por eles, né? Ela fica com essa imagem de chorar pelos filhos. Então ela chora não de autocomiseração, mas de compaixão, por sentir a dor desses filhos. E aqui percebam que, de novo, os nossos sábios dizem, não é um choro pelo pensamento, como o caso da Leia, é um choro pelos atos externos, por uma realidade que ela está vendo. Ela está vendo os filhos sofrerem, e aí ela chora. Então, José, vamos lembrar, ele era filho de quem? De Jacó, que sabia chorar, a gente já viu, né? E de Raquel. Então ele pega esse aspecto, não o aspecto do choro da Leia. O José é o cara que chora por um ato externo que ele está vendo. Não é que a mente dele faz ele chorar, não é que ele tem pensamentos negativos ou pensamentos de tristeza. Ele chora quando algo no mundo externo toca ele. Nesse caso é o quê? O choro do Benjamim, né? Ele vê o Benjamim, como Benjamim é tratado, ou a relação ali dos irmãos, e é isso que faz ele chorar. Isso também é típico de Yesod, tá? Bom, conclusão do tema. Esse choro que nós estamos falando, esse choro de compaixão, é o mais elevado de todos, segundo a Kabbalah. Por quê? Ele indica que eu consegui fazer uma conexão com a outra pessoa. Essa conexão é extremamente sutil, né? Estamos falando de uma conexão de alma. É uma conexão interna. O meu centro do meu ser, conectou com o centro do ser da outra pessoa. É uma conexão extremamente oculta, né? E que se estabelece e consegue vir à tona através das lágrimas. Então é um choro extremamente elevado. O choro, por exemplo, que a gente falou, os 3 que a gente falou lá atrás, eles são mais justificados. Eu perdi alguém, eu choro, de luto. Eu estou num desespero, eu choro porque perdi alguma coisa. Eu estou com alegria porque, como eu falei, vi alguém casar, vi um filho nascer, tudo bem, eu choro de alegria. Aqui eu não teria motivo, né? Eu não estou alegre, eu não perdi nada, eu não estou desesperado, mas eu choro porque eu me conectei com a pessoa. Percebe como isso é elevado, né? Então é um choro que representa conexão de duas almas. É um choro que conecta, é um choro que representa união, ou talvez reunião, né? Como no caso dos irmãos. Então, por isso que também os nossos profetas dizem que esse é um choro ligado à redenção, à época messiânica. Por quê? Os profetas dizem que na época da redenção, Deus vai chorar para trazer o povo de Israel, e Israel vai chorar para ficar perto de Deus.
vai ter essa conexão. É como se hoje estivesse afastado, Israel e Deus, quando ocorrer essa união de novo, né, vai haver um choro. Então esse encontro de almas, essa união de essências, está causando esse choro. Então ele é um choro messiânico, é um choro de redenção. Se a gente for um pouco mais além, por que é um choro de redenção? A gente diz na Kabbalah que a gente vive num mundo de dualidade, um mundo de separação, né? Eu geralmente me vejo como uma pessoa, aquele é outra, e eu não consigo me conectar com as pessoas, né? Eu vejo cada um como um indivíduo. Com esse choro de compaixão, eu estou fazendo o oposto da divisão e da separação. Eu estou unindo as pessoas. Eu estou percebendo que somos todos uma coisa só. Eu estou percebendo que a dor que o outro sente é uma dor que eu sinto. Que o outro vive é o que eu vivo. Então essa sensação de conexão, de união, é a própria sensação da era messiânica. Os nossos profetas dizem que na era messiânica a humanidade vai estar toda unida como um só. Eu não vou mais ver o outro como um outro, eu vou ver o outro como parte de mim, ou como nós, como parte de uma grande família, né? Então, quando eu consigo chegar nessa percepção que os seres humanos são um, que o outro sou eu, ainda que individualmente, eu já estou fazendo um choro que é de messiânico, um choro que é de redenção, um choro ligado ao mundo vindouro. Um bom dia a todos, uma boa semana, Shavua Tov e tudo de bom.